vocês estão bem? Meu nome é Maria Eduarda e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Bom, gente, no vídeo de hoje é mais um vídeo do Historiando com Duda Silva, que pra quem não conhece esse quadro do meu canal, é o primeiro vídeo meu que você está assistindo. É um quadro que eu tenho onde eu faço a linha do tempo da história, né? E a gente chegou na parte do povo do mar, os fenícios. Então hoje a gente vai falar sobre a civilização fenícia, contar toda a sua estrutura, é basicamente, né, um aulão sobre os fenícios. Então, bora começar. Os fenícios eram os povos que ficavam no território onde hoje é o atual Líbano e também parte ali da Síria. Eles estavam às margens do mar Mediterrâneo, ou seja, isso favorecia também o comércio marítimo. E quando eu falo povos fenícios é porque, de fato, eles eram diversos, né? A sua estrutura não era, por exemplo, como o Império Romano, que era unificado. Pelo contrário, eles eram formados por cidades-estados fenícias. O território deles ficava ali às margens do mar Mediterrâneo, o que favorecia muito o comércio marítimo, que já já a gente vai falar. Mas, por exemplo, se você assiste meus vídeos de história, eu já citei pra vocês que geralmente a base era sempre a agricultura. Eles não tinham algo que favorecesse isso, como, por exemplo, os egípcios e os mesopotâmicos tinham ali o solo fértil, né? Eles não tinham muito essa opção. Então eles até praticavam, mas não eram seu foco principal como economia. E o mar Mediterrâneo, desde aquela época, né, ele servia muito como ligação com outros povos. Então ele facilitava muito esse comércio. Então essa localização deles era muito benéfica e foi aí que eles se desenvolveram. Então é a partir daí que a gente pode afirmar que a base da economia fenícia é o comércio marítimo. E obviamente eles desenvolveram técnicas, principalmente navais, que beneficiavam muito, né, esse comércio, porque eles utilizavam em benefício próprio, claro. Eles criaram diversas rotas comerciais que se espalhavam ali por praticamente todo o mar Mediterrâneo. Algo que é importante a gente falar, né, sobre os comerciantes. Os comerciantes nessa civilização, eles vão ser muito valorizados. Ao contrário daquela falta de mobilidade nas sociedades que a gente viu anteriormente, nos fenícios, eles sabem, eles reconhecem que a estrutura e a riqueza que eles têm vem muito do comércio. Então esses comerciantes são sentidos como seres de poder, como de fato eles eram. Entre os principais produtos desse comércio se destacavam alguns, como por exemplo vidros coloridos, inclusive, joias, tecelagem, inclusive na tecelagem, né, se destaca muito por um motivo em específico, que inclusive nomeia essa civilização. Os fenícios comercializavam tecidos de lã coloridos, e inclusive eles faziam diversas misturas ali, e uma delas era muito rara, inclusive. Então os fenícios se destacavam por ter aquela cor diferente, que não era tão fácil de ser ali conquistada, de fazer, né, então era um diferencial, digamos, dos fenícios, que era a cor púrpura, que inclusive, se você for traduzir, fenício significa púrpura. E os fenícios ficaram tão bons ali naquele comércio marítimo, eles se destacavam tanto, que eles acabaram estabelecendo um sistema que a gente chama de talassocracia, que é basicamente um domínio ali de um poder devido ao controle do mar. Voltando a falar sobre a organização política que eu falei logo no inicinho sobre as cidades-estado, é realmente algo que de fato acontecia, e eu vou explicar um pouquinho melhor pra vocês como funciona esse sistema. Então eles viviam nessas cidades-estados, e essas cidades-estados eram como se fossem espécies de países independentes, mas não eram países, até porque eram todos fenícios, deu pra entender? E de fato, essas cidades-estados eram independentes, né, então por isso que eu citei países e não cidades, porque elas de fato tinham ali a sua autonomia, seja política, religiosa, administrativa. Na história, algumas delas se destacaram e foram citadas, inclusive, na Bíblia. Então, entre as cidades fenícias, a gente pode destacar Tiro, Biblos, Sidom e, inclusive, Cartago. Cartago, inclusive, tem alguns conflitos importantes aí durante a história. Falando em forma de governo, geralmente tinham essas monarquias independentes, essa autonomia que eu falei pra vocês, ela existia, e justamente por essa autonomia de cada cidade-estado, eles nunca chegaram a se unificar, porque não entrava meio que em consenso. Mas, em geral, eles tinham essa unificação quando falamos de comércio, quando falamos de dominar o mar. Na estrutura social, a gente pode pensar na sociedade fenícia, naquele esquema de pirâmide que eu sempre falo, que eu gosto de exemplificar sempre quando eu vou ensinar algo de história. Em cima, né, no topo da pirâmide, a gente tem o rei. O rei era quem governava ali de fato, né, a cidade, mas ele tinha ali sempre seus subordinados. Abaixo dele estava ali composta a elite. Na elite a gente tinha os comerciantes, ou seja, comparado a outras sociedades, olha onde os comerciantes estão. Então, de fato, eles eram
super valorizados nessa sociedade. Comerciantes e grandes proprietários estavam aqui. Depois iam os artesãos, depois os navegadores, depois os trabalhadores comuns e por último os escravos, como sempre ali na base ali da pirâmide, né, que geralmente quem tá lá embaixo é quem tem menos reconhecimento na sociedade. Sobre religião, ainda falando de antiguidade, naquela época muitos povos eram politeístas, já falei pra vocês sobre isso, e os fenícios não eram diferentes. Eles acreditavam em diversos deuses e a maioria dos deuses deles eram ligados à natureza. Os seus deuses, quando eram retratados, né, ali de fato, eles eram retratados com características humanas, e cada cidade-estado praticamente tinha ali a sua divindade protetora, digamos assim. Um ritual que eles faziam bastante, como era ali o foco, né, da sociedade, que era o comércio marítimo. Então quando eles iam fazer essas viagens marítimas, eles pediam pros deuses, faziam agrados aos deuses para justamente pedir proteção, até porque viajar ao mar não é algo fácil, né? E quando a gente tá falando naquela época, nem tecnologia tinha tanto. E se viajando hoje, com tudo aquilo que a gente já conhece, é muito difícil, imagina naquela época. Ainda falando sobre cultura e a contribuição do povo fenício, a gente pode destacar o alfabeto fonético, que foi uma criação, inclusive, dos fenícios, né? Ali a sua base, que depois foi modificada por outras civilizações, mas ali quem criou, de fato, foi eles. Quando a gente fala de comércio, automaticamente a gente fala de comunicação, seja visual, seja verbal, enfim. Eles precisavam de comunicação com outros povos. E como que eles iam fazer essa comunicação, sendo que os outros povos que tinham já contribuído para a escrita, como por exemplo os egípcios, os mesopotâmicos, então ali a gente tinha os hierógrafos, que eram muito longos, eram diversos símbolos muito longos e que tinham que ser desenhados, escrita cuneiforme também. E aí os fenícios, olhando para esse tipo de comunicação que eles tinham ali naquele momento, eles falaram: precisamos simplificar esse negócio, não tá da hora, a gente precisa ser mais prático. Como que a gente vai fazer isso? E eles criaram o alfabeto por sons, ou seja, o alfabeto fonético, que foi justamente para facilitar essa comunicação e de fato otimizou, né? Porque se a gente for comparar, por exemplo, uma comunicação com hierógrafos, que eram símbolos complexos, com o alfabeto fonético, que era muito mais simples, não tem muito o que comparar. O outro é com certeza muito mais prático. Eles também contribuíram para algumas ciências hoje, como por exemplo a cartografia e a astronomia. Novamente, devido às suas explorações marítimas, né? Tudo nessa civilização é muito ligado ao mar, não é à toa que eles são conhecidos como o povo do mar. Com as viagens, obviamente, eles se direcionavam muito sobre as estrelas, né, eles tinham ali suas descobertas, eles faziam ali seus mapas, então essas contribuições acabaram ficando pra gente também. Inclusive, esse domínio técnico foi o que possibilitou eles a criarem colônias ao longo do mar Mediterrâneo. Falando em colônia, vou voltar ali pra Cartago, que foi algo que eu citei pra vocês. Cartago cresceu tanto que acabou praticamente se tornando ali o centro do poder fenício. E é claro que o destaque de uns afeta outros, e quando a gente tá falando de civilização, a gente fala de conflitos. Então ali eles chegaram a ter conflitos com os povos gregos e romanos. Então tinham essas rivalidades, inclusive Cartago entra meio que em guerra com Roma, mas aí a gente entra nas famosas guerras púnicas, né, que também não é o foco tanto do vídeo, posso depois fazer um vídeo falando sobre, mas quase que houve uma derrota do Império Romano. Não foi o caso, mas poderia ter acontecido. E esse, gente, o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. De verdade, é um conteúdo que eu não vejo muitas pessoas que trazem conteúdo de história falando sobre. Ou se falam, sempre são vídeos muito curtos e sem se aprofundar tanto. E como eu já falei, meu intuito com o Historiando com Duda Silva é trazer uma linha do tempo completaça. Então os fenícios, obviamente, não poderiam estar de fora. Por isso que eu trouxe esse vídeo pra vocês. Se você gostou, já sabe, né? Deixe seu like, se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo que eu postar. Me siga nas redes sociais, @Duda Silva. E foi isso, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!